Ontem nós tivemos o quarto chat mensal do Clube 3.0. Eu coloco no YouTube para você ver como é que a gente tem discutido, como é que a gente tem debatido e te convido para participar do clube. Link aqui embaixo. Vê aí o que a galera conversou e discutiu. Gravando eu estou gravando e a gente coloca depois o vídeo, o áudio todo no YouTube. Bom, pessoal, boa noite. Hoje é dia 5/12/2016, são 19h30. Nós estamos fazendo aqui o nosso encontro mensal do Clube 3.0 e é o chat 3.03 que a gente está fazendo. A gente retomou o clube e a gente está então discutindo. Pessoal que está participando pela primeira vez, qual é a ideia dos nossos papos mensais? O objetivo do clube é o desenvolvimento das pesquisas que a gente está fazendo nesse mundo 3.0. Então, o que eu faço? Eu apresento as coisas, as novidades, as coisas que eu pensei, os debates que aconteceram, as discussões que rolaram. Geralmente tem coisa nova, etc, etc. E a partir daí a dinâmica é mais ou menos, eu falo um pouquinho o início, dou mais ou menos um upgrade em cima das coisas que rolaram. Eugênio, acho que teu microfone está aberto. Vê aí. Não tá, não. Então, o que acontece? Aí a gente dá um upgrade em cima das coisas que aconteceram e tal, papá, e depois então a gente abre. Eu geralmente ou chamo para organizar, ou eu chamo as pessoas, ou as pessoas pedem para falar, e a gente vai em dinâmica. Aí a partir do momento que as pessoas fazem os comentários, aí a gente vai desdobrando a conversa e vai evoluindo com o nosso papo. Então é mais ou menos isso que se consiste o chat aqui do clube. Eu até ganhei aqui de presente um caderninho e agora vou ter aqui um caderninho para anotar aqui as nossas questões. O negócio agora ficou pesado, bacana. Então nós estamos aqui com a Carla no Facebook, pelo celular, Humberto, Leandro e Eugênio, a Ana, e ainda estão chegando aí a Dora, que é o pessoal que disse que ia vir. A Dora também está aqui. Dora Lima, deixa eu botar ela aqui quando ela chegar, ela já vai ser chamada. E o Wallace também está aqui na história. Bom, é isso, galera. Então, vamos lá. Oi. É Paulo Humberto. Fala, Paulo. Eu prefiro que você me chame de Paulo Humberto ou PH. Tá. PH, então. Beleza. Bom, então vamos lá. O que eu tenho com vontade da gente bater uma bola aqui? O que acontece? Eu tive, não sei se vocês viram no Facebook ou não, eu convidei o Augusto de Franco para a gente fazer umas conversas. O Augusto, ele é um cenarista. E, na verdade, eu acho que de um mês para cá, eu me defini como um cenarista, porque de vez em quando os caras vêm para falar para mim, você é um futurólogo, aí vem um papo de futurólogo, não sei do que, e eu acho que o que a gente constrói são cenários. Então, qual é o papel de um cenarista? E eu acho que a gente pode passar para o pessoal do grupo, porque todo o pessoal pode também vir a ser um cenarista. O que é o cenarista? O cenarista, toda a teoria entrega. O que uma teoria tem que fazer? As pessoas acham que teoria é uma coisa que não serve para nada. Teoria entrega prognósticos, teoria entrega metodologia. A teoria tem que entregar alguma coisa. Se o cara é um teórico e não entrega nada, ele não é um teórico, ele é um cara que faz hobby ou arte, né? Teoria é uma coisa que é um problema, e a ciência está baseada nisso, e eu tenho
trabalhado um pouco nesse período bastante sobre essa história da entrega, e aí eu vou falar sobre isso, você tem que entregar alguma coisa para a sociedade. Então o que você faz? Olha, eu tenho aqui, o que é um teórico? Eu tenho um problema, então toda teoria trabalha em cima de um problema, e tem um pouco o papo que a gente vai ter mais na frente, Ana, tem a ver com isso, a escolha de um problema. Em cima desse problema, eu vejo as formas que as pessoas estão tentando resolver esse problema. Então eu tenho um cenário A e depois vejo um cenário B. Então eu proponho que um problema está sendo pensado e resolvido em A e eu sugiro que seja pensado e resolvido em B. Eu posso até sugerir que seja pensado em B e não ter uma proposta de solução em B. Mas, de qualquer maneira, eu proponho para as pessoas uma solução. Isso é a teoria. A teoria entrega alguma coisa para que a gente tenha um upgrade em cima do que a gente está pensando naquela história. Uma discussão que eu tenho feito bastante grande agora, esse último mês, eu tenho me esforçado para fazer, é mostrar que a atual ciência, a produção acadêmica, é uma produção acadêmica, a maior parte dela, principalmente na área das ciências humanas, ela é eunuca, ela é assim, ela é tipo, o cara chega na universidade, o Marcos Cavalcante tem uma história ótima nessa história, que é a seguinte, ele diz que, ele conta essa história, né? Ele diz que ele era presidente da FAPERJ, aí um cara chegou e falou que queria estudar o ronco do boi. Aí ele foi perguntando para o cara por que ele queria estudar o ronco do boi, perguntou se era porque o boi ia deixar a vaca dormir, ou se o boi ia ter uma carne melhor, qualquer coisa. Por que ele queria estudar o ronco do boi? E aí ele falou que estava afim. Ah, não, estou afim de estudar o ronco do boi. E a academia hoje, e a ciência hoje, é muito voltada para isso, aqui no Brasil principalmente. O cara tem lá uma ideia dele, tem lá um problema que ele quer, uma curiosidade, e ele acha que vai para a academia e está fazendo ciência. Na minha opinião, ele não está fazendo ciência. Aquilo ali é um espaço de curiosidade, existe uma área na sociedade que cuida de curiosidade, que é a área toda de ficção, a área editorial, que as pessoas gostam de comprar, etc, etc. Para mim, entra nessa linha de raciocínio. Não sou contra, mas para mim isso não é ciência. Ciência é quando você define claramente um problema, né? O ideal é que esse problema esteja causando sofrimento na sociedade, e aí a ciência se torna relevante, e você então atua em cima daquele problema. Você analisa como as pessoas estão pensando, e sugere uma metodologia de solução daquele problema. Então, isso é uma primeira abordagem sobre essa questão. E aí eu vou chegar nessa discussão da revolução digital. Beleza, então a gente tem essa discussão, que é uma discussão assim, mais genérica sobre ciência. Aí começa uma discussão, e aí vem a discussão com Augusto, que é uma discussão, e às vezes eu vejo outros colegas que vêm discutir comigo, que dizem o seguinte: ah, Nepô, e eu estou alertando vocês e estou fazendo esse debate com vocês. O cara chega assim e fala assim: ah, Nepô, isso aí é o seu ponto de vista, mas o meu ponto de vista... Então, tem uma coisa que eu acho interessante nesse processo, que é o seguinte: o espaço privilegiado da sociedade para as pessoas exprimirem seus pontos de vista, e todo mundo vai respeitar o ponto de vista de todo mundo, é a arte. A arte é o espaço de cada um ter o seu ponto de vista, cada um ter a sua linguagem, cada um ter o seu tipo de trabalho, porque o papel da arte é causar desconforto, o papel da arte é quebrar as linguagens, o papel da arte é você exprimir, ter a expressão. Então ninguém pode chegar lá para um Ferreira Goulart, coitado, falecido, e dizer: olha, eu não concordo com o seu poema, né? Porque o poema ele tem um valor em si. O objetivo do poema ele acaba nele mesmo. Se você gostou, você gostou. Se você não gostou, não gostou. Se aquilo foi uma coisa importante para você, foi. Se não foi, não foi. O poema ele é uma coisa que cabe nele mesmo. Agora, quando a gente está falando de ciência e a gente está falando de problema, todo ponto de vista acaba num ponto de ação.
acaba numa situação em que você vai defender uma determinada ideia e aquela ideia vai formar um determinado tipo de pensamento e aquele pensamento certamente vai acabar numa proposta de ação, vai ter uma entrega para a sociedade. Então, a partir desse momento, você tem uma entrega. Então, o papel da ciência é o contrário da arte. Se a arte, o objetivo da arte é gerar desconforto, o papel da ciência é gerar conforto para a sociedade, é reduzir o sofrimento, né? É gerar melhor qualidade de vida. Esse é o papel da ciência. Então, no momento que eu chego e alguém diz assim para mim, Nepô, você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista, eu digo assim, olha, então a gente não está fazendo ciência. Eu tive um grupo de poesia, que eu teve uma época que eu ia no grupo de poesia, e eu saí do grupo quando o grupo começou na seguinte ideia. Dentro do seu trabalho está ótimo. Eu ia para o grupo de poesia apresentar os meus poemas e a gente avaliar como é que as pessoas tinham sentido em relação àquele poema. Então era um grupo que a gente tentava melhorar a produção da poesia através da conversa. Então já naquele lugar tinha um espaço para a gente dizer, olha, eu acho que se você tivesse usado uma palavra mais curta aqui, ia ter um impacto maior, e a gente conversava. Quando eu comecei a ver que as pessoas estavam, para o teu trabalho está ótimo, para o teu trabalho, eu vi que não estava mais rendendo. Isso nas ciências é criminoso, é venenoso. Então a gente ouve muito hoje esse papo de que todo mundo tem o seu ponto de vista, todo mundo tem e tal. Tem entrega. Então, entrega significa o quê? O papel da ciência, aí tem umas coisas interessantes. Qual é o papel da ciência? É fazer uma análise diante de um determinado problema, analisar aquele problema, situar ele no tempo, situar ele na história, contar o histórico daquele problema, né? Apresentar uma metodologia. O Wallace está digitando. Apresentar uma metodologia. E uma das coisas que tem, aí tem a ver com o início que eu estava conversando, uma das coisas que a teoria entrega são prognósticos. Olha só que coisa importante, que a gente está falando de cenaristas. Teorias entregam prognósticos. Olha, se aconteceu uma guerra, provavelmente 3 pontinhos. Olha, se acontecer um surto de chikungunya, provavelmente 3 pontinhos. Né? Se acontecer uma quebra da safra, provavelmente 3 pontinhos. Se um vulcão começar a sair uma fumacinha do lado do vulcão, então 3 pontinhos. Então você vê que a teoria, né, os cenaristas entregam um prognóstico. Então esse prognóstico a gente tem a condição de avaliar, né, se é um prognóstico consistente, se não é um prognóstico consistente, se ele está bem argumentado. Porque você vai fazer um prognóstico, você tem que apresentar a memória de cálculo. Minha memória de cálculo é essa aqui. E aí você vai apresentar a memória de cálculo. Aqui está aqui, eu fiz isso, por causa disso, comparei isso com tal momento, e isso por causa daquilo, etc. E aí entra numa discussão que eu acho muito rica, que é uma discussão, eu acho que... Wallace, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Estou te ouvindo bem. Vou te pedir um favor, desliga o microfone, daqui a pouquinho eu te chamo. Só desligar o microfone. Então, o que acontece? Quando a gente vai falar de prognóstico e a gente vai falar de análise, e aí entra numa discussão, e depois eu quero ouvir vocês sobre essa discussão, a gente entra numa discussão, galera, que eu estou falando tudo aí, são as avaliações que aconteceram nessas últimas semanas, a coisa mais nova dos meus pensamentos, das coisas que eu estou trabalhando, que é o objetivo aqui do nosso chat, trabalhar essas coisas novas que vão aparecendo. Tem uma discussão que eu acho muito rica, e isso tem a ver com o trabalho de qualquer pessoa que queira fazer cenário, que é a discussão sobre natureza humana. Natureza humana. E aí eu comecei a observar que as pessoas, conforme a pessoa começa com um papo de que
natureza humana não existe, ou que a gente vai reconstruir o ser humano a partir dessa revolução digital, ou que a gente não vai mudar nada a partir da revolução digital, vai entrando nesses extremos, eu percebo que a coisa mais importante para um cenarista é o trabalho de analisar a natureza humana. Porque quando você vai pegar a natureza humana e você vai jogar ela na história, você vai ver os nossos antepassados e vai dizer: os nossos antepassados não fizeram isso em nenhuma época. Os nossos antepassados, quando tiveram tal situação, normalmente atuaram da seguinte maneira, em tais circunstâncias, em tais circunstâncias, em tais circunstâncias. E aí, quando você vai para a história, você ganha uma história que é uma coisa importante, você ganha um aliado contra a arrogância. Porque geralmente o cara que começa a fazer cenário, ele pode acertar uma coisa, pode acertar outra, as pessoas começam a ouvir o que ele tem para falar, ele começa a criar uma espécie assim de aura de futurista, de futurólogo, etc. Tal. Todo mundo gosta de um vidente, de um profeta. Então ele começa a ganhar um status e ele começa a ficar na arrogância. E aí ele começa a ter um problema de arrogância. E aí ele começa a dizer determinadas coisas que ele começa a viajar na maionese. Então como é que um cenarista não viaja na maionese? Ou viaja menos, baixa a taxa de viagem na maionese? É quando ele consegue analisar o cenário a partir de comparações históricas. Então, estou colocando isso tudo para você para dizer, o meu amadurecimento, quando eu vou conversando com as pessoas, são essas crises que eu vou vendo que os embates que vão acontecendo. Então, eu vou listar. Número 1, as pessoas acharem que todo mundo tem o seu ponto de vista, a gente não tem que se intrometer no ponto de vista do outro. Isso na arte sim, na ciência não. Essa coisa. Segundo, as pessoas começarem a projetar o que vai acontecer com o ser humano sem o embasamento histórico. Então a pessoa começa a cair para um problema, e eu percebo isso em mim, percebo isso em todo mundo, que é o seguinte: eu quero que aconteça uma coisa na sociedade, todo mundo tem os seus desejos, e eu começo a intoxicar o meu cenário dos meus desejos pessoais. Então eu não estou mais fazendo um cenário, eu estou projetando o que eu gostaria que acontecesse na sociedade. Então, como é que você analisa se isso está funcionando ou não? Você tem que apresentar dados históricos para dizer, olha, provavelmente vai acontecer isso porque já aconteceu antes. Então o cara se embasa na história. Bom, essa é a primeira pegada das coisas iniciais, que são as coisas assim que mais estão mexendo comigo, eu tenho escrito e tal. Depois tem umas discussões sobre... tem outras discussões sobre educação, etc. A gente pode avançar. Mas eu quero dar essa primeira introdução e ouvir vocês para a gente começar a desdobrar a partir daí. Vamos ver aqui. Vou pedir então... Ana, você pode começar a comentar. O que você pensa disso que eu falei? Oi, pessoal, boa noite. Depois eu concordo com você quando você fala que um importante embasamento do cenarista é o olhar histórico, né? Isso traz um peso, né, para esse cenário, né, e cenário futuro, né? Mas eu tenho dúvida se sempre é possível você recorreu ao passado histórico para comprovar o seu cenário. Né? Eu acho que na maioria dos casos sim, mas não sei se isso sempre vai acontecer. Eu acho que um outro elemento que poderia aí, dar força para o cenarista também ele apontar no presente o que exemplos da tendência que ele está citando. Entendeu? Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Uhum. Fiz claro. Porque eu não sei se vocês concordam que
tudo é possível provar recorrendo ao passado histórico. Acho que a história ela se repete de várias formas, não há dúvida disso. Mas eu acho que também é importante mostrar no presente esses indícios, né? Porque, claro, que um cenarista trabalha com um olhar muito à frente, né? Nem sempre vai ter a situação ali comprovada acontecendo no momento. Mas há indícios, né? Alguns indícios eu acho que é possível mostrar, contar também. Legal. Eugênio, fala você. Vamos ver se o meu microfone está entrando aí bem. Tá ótimo. Tá. Queria colocar o seguinte, que, a meu ver, a teoria, a ciência, ela vem sempre a reboque da experimentação, do pragmatismo. Ela vem rebocando a ideia experimentada que aconteceu, tentando explicar, e à medida em que vai tentando explicar e explica alguma coisa e regulariza, ela normatiza no sentido de criar método, criar sistemas para entender e reproduzir. Mas acho que a fronteira do desbravador desconhecido, ela fica mesmo com as pessoas que lidam com o que não existia antes. Quer dizer, a Ana Paula falou sobre a história, eventualmente, ao ser observada pelo cenarista, ele cenarista, tem uma referência anterior. Eu não sei se isso sempre é possível. Quer dizer, talvez a gente tenha como uma referência histórica da AIDS a peste negra, que aconteceu na Europa, matou uma porção de gente, e a AIDS é uma outra doença que não tem rato no meio, enfim, é uma outra doença. Assim como a bomba atômica, que criou um cenário não previsível antes e absolutamente imprevisível para saber o número de pessoas que iam morrer, que iam ficar deformadas, a quantidade de distribuição, 300 mil mortos. Ou seja, eu acredito, eu tenho muita dificuldade com isso que eu estou falando, porque há muitos anos eu discuto profundamente exatamente isso com a minha irmã, que ela é da academia, ela tem todas essas letras antes do nome, mestre, doutora, pós-doutora, ela é orientadora de pós-doutorado, e a minha discussão com ela é que a academia fica repetindo eternamente uma fórmula, inclusive de avaliação de trabalhos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, repete uma fórmula e não olha para o que não vê, não olha para depois da curva do horizonte, não busca ver o invisível. E eu, que eventualmente sou uma pessoa que também sou um inventor, eu eternamente ouvi dos meus professores: Eugênio, essa pergunta nós vamos responder lá na frente, você está perguntando muito antes. Ora, pombas, eu estou querendo saber agora, não estou querendo saber depois. E nunca me responderam. Então, essa sensação de lidar com o novo, onde não há referência histórica nem científica, é alguma coisa que, em pequena escala, do meu modesto tamaninho, eu tenho lidado muitas vezes e me sentido muito desamparado. E a minha alegria de estar aqui conversando com vocês é exatamente, é uma grande alegria de estar aqui, podendo estar conversando com pessoas que estão interessadas em saber o que não sabem, em trocar ideias, e eventualmente ideias que não estão comprovadas, ideias que estão incomodando na cabeça do Nepô, da Ana Paula, do Paulo Humberto, e das outras pessoas que estão fazendo parte desse grupo. Põe aí para o próximo. Deixa eu botar a Carla aqui, que está no Face aqui. Carla, tudo Sim. bem? Oi, Nepô. Fala.
vocês estão falando, tá? Que eu acho o seguinte, que para você ter uma noção do que está acontecendo hoje, você tem que ter é preciso saber interpretar o que está acontecendo hoje com a história de ontem. Então, isso, assim, você tem que ter um grande conhecimento para poder interpretar isso que está acontecendo, tá? Então, assim, eu gosto, assim, do tipo de raciocínio, do tipo de caminho que você dá para a gente para verificar essa fusão de temporalidade, né, das coisas. E eu acho, assim, super importante, é por isso que eu gosto dos debates. Eu estou aqui sempre na expectativa de pegar esse gancho de coisas novas que já aconteceram para a gente colocar no cenário atual. Eu acho show. Beleza. Humberto, é contigo agora. PH. Oi, tá me ouvindo? Tô. Bom, eu sou aí parceiro de Eugênio em algumas pesquisas aí de conhecimento, né? E tive alguns contatos também com o Marcos Cavalcante. E gostei muito daquele papo que a gente teve lá no Hive Lab, lá com a Carla e o Nepo, né? A palestra. E isso me levou até esse grupo, né? E eu também acabei me afastando um pouco da academia, né? Minha formação de engenheiro, mas eu sou músico, poeta, compositor, arranjador. Então eu tenho um outro lado que acaba me levando para a arte, né? Mas eu sempre procurei manter a minha engenharia e fiz duas MBAs, sempre procurei estar bem informado na área de ciência, né? Principalmente na parte de informática. E essa questão do cenário é uma coisa que eu sempre estive buscando e conversando até mesmo. A gente está vivendo um momento político que é bastante importante, né? Que envolve tanto a parte de educação quanto a parte de ciência, que a crise atingiu em cheio, e isso tudo vai repercutir de uma forma muito ruim na pesquisa do país, e aí os cenários que a gente tentava montar no início do ano já foram todos mudados, né? Então a gente vive uma situação no país que complica um pouco essa construção, né, de cenário, né? Então eu estou vivendo um momento ainda de busca, ainda tenho muita dúvida, acho que as dúvidas agora estão maiores ainda, e tenho buscado ferramentas para você poder desenvolver tanto projetos quanto pesquisa, né, e sobreviver nessa selva que a gente está vivendo aí, né? Então, no momento é isso que eu posso dar uma sinalizada. Eu acredito que a ciência ainda vai procurar um caminho, né, dentro do país, porque a academia não está suprindo o que a gente realmente precisa. Beleza. Para outro. Beleza. Eu vou passar para o Leandro. Leandro, quer comentar alguma coisa? Não sei se você ligou o microfone. Hein, Leandro? Leandro? Tem que ligar o microfone, ligou? Leandro? Bom. Wallace, pegou aí uma rabeira aí, quer falar alguma coisa? Wallace? Tem que ligar o microfone. Alô? Tem alguém me ouvindo aí? Ou caiu todo mundo? Eu tô ouvindo. Então... Bom, então deixa eu comentar o que vocês falaram e depois a gente continua. PH na escuta. Beleza. Então, olha só. Vamos colocar umas questões aí que são bem importantes quando a gente vai falar de cenário e a gente vai falar desse momento que a gente está passando.
Uma das coisas que eu tenho visto é o seguinte: tem uma galera que tentou analisar a revolução digital a partir de uma estrada, de um ponto de observação que é o ponto do conhecimento. Aí veio essa ideia da sociedade do conhecimento como teoria, a teoria da sociedade do conhecimento, e depois veio a ideia da gestão de conhecimento como metodologia. Tentar implantar a gestão de conhecimento na sociedade, na minha opinião, muito dinheiro gasto, pouco resultado. Depois vem o pessoal da comunicação, tentando entender a revolução digital. Depois vem o pessoal da informação, chamando a sociedade da informação. Foi onde eu fiz mestrado e doutorado, chamando de sociedade da informação. E aí precisamos lidar com a sociedade da informação, também, na minha opinião, caíram do cavalo. Depois vem o pessoal agora da ciência das redes, que a gente está vivendo, a chegada das redes, não sei do que, blá, blá, blá. Então, uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: qual é o problema que a gente tem? O problema que a gente tem é o seguinte: o que eu aprendi ao longo nesses últimos, eu posso dizer que estou estudando para valer isso, sério, há 11 anos. Não vou levar nem mestrado, que estava ali ainda, assim, para valer mesmo, que eu virei, digamos, um cenarista. 11 anos de estudo, bastante intensos, profundo, caminhando para dentro dessa discussão. Então, o que acontece aí? Teorias, para a gente construir cenário, teorias é basicamente o estudo das forças em movimento. O que é teoria? O que eu considero que é uma teoria? Teoria é um estudo das forças em movimento. O que faz um teórico? Ele analisa as forças individualmente, ele junta as forças ao longo de um determinado processo e ele analisa um determinado resultado. Então, o químico, por exemplo, ele diz: se eu juntar o elemento A com o elemento B em determinada temperatura de A e determinada temperatura de B, eu vou ter tal resultado. Se eu introduzir C nesse processo, eu posso ter um resultado mais assim, mais assado. Então ele vai, isso é uma teoria, então ele vai analisar as forças dos elementos, vai ver como essas forças se relacionam e vai fazer determinados prognósticos das forças. Se é um laboratório, que é o caso de uma série de áreas, ele interfere nas forças, ele controla as forças. No caso das ciências humanas, a gente não controla as forças, a gente analisa as forças e a gente se relaciona com elas, mas a gente não controla, né? A gente não tem um laboratório para controlar as forças. Né? Mesma coisa os caras que estudam meteorologia, então eles não controlam, eles tentam analisar com os dados, com tudo e tal. Então, quando a gente vai analisar o estudo das forças, e eu vejo o pessoal de comunicação, pessoal de informação, pessoal de conhecimento e o pessoal das redes, toda essa galera tenta fazer cenário. Todo esse pessoal que está fazendo cenário, na minha opinião, não está conseguindo fazer cenários eficazes. Por quê? Porque a gente está vivendo um determinado fenômeno histórico, que eu chamei de revolução cognitiva, que é o que está afetando a sociedade. Então, uma das coisas fundamentais para um cenarista é ele identificar a força principal que está trazendo o desequilíbrio para o ambiente. Se eu tenho, por exemplo, vai cair um meteoro na Terra, né, passa a ser importante os caras que estudam meteoro. Vão ter vários especialistas dizendo, vão dizer, ele vai desviar. Não, ele não vai desviar não, ele vai cair em quanto tempo, né? Ele vai atingir que área, que tipo de impacto ele vai ter. Se vocês analisarem, por exemplo, essa queda do avião da Chapecoense, tem um cara que escreveu vários livros sobre acidente aéreo, ele passou o tempo todo dando entrevista na televisão,
porque era um fato que ele era um especialista naquele problema. Acidentes aéreos. Como evitar, por que acontece, etc, etc. Então, existe uma especialização hoje que eu acho fundamental e que a gente não tem, e é por causa disso que a gente não está conseguindo construir melhores cenários, que é a antropologia cognitiva. Por que eu acho que a antropologia cognitiva é um aeroporto, e eu comecei a chamar assim, melhor para estacionar os aviões teóricos, construir os conceitos, do que os outros que, na minha opinião, são aeroportos regionais de teco-teco. Por que eu acho que essa é mais forte e as outras não é mais forte? Não é porque, já sei, né? Pô, você escolheu antropologia cognitiva, então você está puxando a brasa para a tua sardinha. O outro escolheu tal, vai puxar a brasa para a sardinha. Tudo bem, pode se ver dessa forma, mas tem entrega. Tudo isso tem uma entrega. No final de tudo, você vai construir um cenário, você vai fazer um prognóstico e você vai ver se aquele prognóstico vai ou não vai acontecer. Você vai fazer metodologia. Então, quando o cara da Sociedade do Conhecimento analisa e sugere gestão de conhecimento, ele não ia ajudar, por exemplo, o pessoal das cooperativas de táxi. Porque o pessoal da cooperativa de táxi, que começou a fazer gestão de conhecimento lá, se arrebentou por causa do Uber. O pessoal da indústria da música, que começou a fazer gestão de conhecimento, se arrebentou por causa do Napster. Por quê? Porque eles estavam olhando para uma coisa que não está acontecendo na sociedade. A gente não está vivendo a sociedade do conhecimento, a gente não está vivendo a sociedade da informação, a gente não está vivendo, como o Castel está dizendo, a sociedade em rede, a gente não está vivendo nada disso. Nós estamos vivendo o impacto, que é uma coisa concreta, que é a chegada de novas tecnologias cognitivas. Então, o centro, o meteoro que caiu na Terra é a massificação de novas tecnologias cognitivas. Então, aí a partir daí, você vai identificar o mosquito. Então, quando vocês falam assim, às vezes não é possível identificar o mosquito exatamente, mas o cenarista, e aí eu estou falando mais ou menos para o papo que a Ana, né, e o Eugênio colocaram, qual é o papel de um bom teórico e de um bom cenarista? E talvez um pouco até o PH também tenha falado isso. Qual é a coisa fundamental para a gente poder fazer uma boa análise? Se você não tem um fenômeno igual, nunca vai ser, porque aquela história, né? Eu brinco sempre o seguinte, o pessoal diz, a história não se repete. Ela não se repete, mas fenômenos se repetem. Guerras se repetem, recessões se repetem, né? Terremotos se repetem, crises de alimentação se repetem. Então, se você vai analisar um determinado fenômeno, você vai dizer o seguinte, qual é, na história, o fenômeno mais parecido com esse que a gente pode analisar? Então, por exemplo, a gente diz assim, a gente não podia prever a bomba atômica. Mas se a gente analisar, por exemplo, e tiver um especialista em guerras, se eu fosse um cenarista e me especializasse em guerra, o que eu ia analisar? Eu ia analisar as guerras ao longo do tempo e perceber que as guerras, normalmente numa determinada guerra, se explode a necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias para superar o inimigo. Né? Naquele filme Leonardo da Vinci, que eu já estava vendo aí, o Leonardo da Vinci se meteu a ser engenheiro de guerra também. Ele fez vários experimentos durante a guerra. Né? Então a gente pode dizer o seguinte, toda vez que tiver uma guerra, a gente pode prever como um cenário um pouco eficaz, que dizer que toda vez que tiver uma guerra, vai se investir muito em novas tecnologias de guerra. E essas novas tecnologias de guerra vão cada vez serem mais violentas do ponto de vista do ataque, porque é uma questão de escalada. Né? Então, você poderia dizer assim, não daria para prever que ia acontecer exatamente a bomba atômica. Mas você poderia dizer o seguinte, provavelmente essa guerra vai juntar. Você vê que naquela guerra lá, a Primeira Guerra, também se desenvolveu uma série de tecnologias de guerra que aconteceram. Então você tem que identificar qual é a força principal.
então estamos vivendo uma guerra mundial, essa é a força principal. O que o cenarista vai ter que fazer? Vai analisar todas as guerras na sociedade, vai ver que tem guerras parecidas uma com as outras, tem guerras regionais, tem guerras que envolvem várias nações, né? Tem guerras curtas, tem guerras longas, tem guerras religiosas com fundo religioso, né? Ou pelo menos com a fumaça religiosa. Existem guerras econômicas, existem vários tipos de guerras que são claramente diferentes uma das outras. Então o cara vai começar a separar e vai dizer o que cada uma tem para poder dizer, olha, provavelmente isso é um cenário provável, isso é um cenário provável, esse não é um cenário provável, e ppp. Então, isso é uma coisa no geral. É uma coisa no geral que eu estou falando. Quando a gente está vivendo o momento que a gente está vivendo, que é a virada do milênio, então eu estou afirmando isso para vocês. Eu não sou populista. Tem muita gente que é populista. Eu não sou populista no meu conhecimento. Eu digo o seguinte, eu penso assim, essa é a minha análise, essa é a minha certeza provisória, o que não me torna um dogmático, né? Então, dogmático é o cara que tem certezas absolutas. Tem também o cara que tem dúvidas absolutas, o cara só tem dúvida. E tem o cara que tem certezas provisórias, que é o meu caso. Então, eu digo, olha, até o momento eu cheguei a essas conclusões. Então, eu diria para vocês, desde que eu abracei a antropologia cognitiva, que é o estudo das rupturas de mídia na história, e abracei lá o pessoal da Escola Canadense de Comunicação, todas essas análises que o pessoal da informação faz, que o pessoal do conhecimento faz, que o pessoal de redes faz, que o pessoal de comunicação faz, eu agrego esse negócio todo na antropologia cognitiva. Porque a gente está vivendo hoje a queda de um meteoro na sociedade que está destrambelhando uma série de paradigmas que a gente tinha sobre quem é o ser humano, quem é a sociedade, como é que a história se move, né? Toda a ideia que a gente tinha da história se mover, né, até a chegada da internet, ela era baseada numa série de fatores. Os marxistas acreditavam que é a luta de classe, tem gente que achava que era economia, tem gente que achava que era um processo evolutivo normal, né? Mas era muito raro, talvez assim, ninguém tivesse na área de ciências sociais, principalmente historiadores, colocando o devido papel da influência das mídias na história humana. Então tem aquele livro famoso do Pierre Levy, de 1999, que é o Cybercultura, e tem outros livros também que ele vai preparando e vai contar a história da humanidade a partir das rupturas de mídia. Ele faz uma leitura lá da Escola Canadense de Comunicação e ele abraça, sem assumir isso, mas ele abraça o McLuhan, que para mim é o filósofo principal. Eu não considero ele um comunicólogo, eu considero ele um filósofo, ele tem uma parte dele que é filosofia pura, em que ele diz que o ser humano é uma tecnoespécie. Eu dei esse nome de tecnoespécie, mas ele diz que o meio é a mensagem, que a televisão faz a sua cabeça, independente do canal que você está assistindo. Então, nesse momento, ele diz que as mídias mudam o ser humano. E aí, então, ele introduz aí uma mudança radical na maneira de se pensar o ser humano, a história humana, etc. E aí todos os historiadores lá da Escola Canadense de Comunicação, que são antropólogos cognitivos, eles são antropólogos cognitivos, então a gente tem a base do cenário. Então eu vou dizer para você, vou defender essa ideia para vocês, isso faz parte da minha trajetória recente, né, em que eu vejo o embate com outras pessoas, em que as pessoas dizem, não, cada um tem o seu ponto de vista, eu falo, não. As pessoas têm seu ponto de vista diferente e têm entregas diferentes. E tem entregas mais eficazes e menos eficazes, né? Então, só para dar um exemplo de aplicação disso, em 2013, quando eu escrevi o meu livro Gestão 3.0, eu disse, por exemplo, que o que ia vingar entre todos esses aplicativos de táxi eram os aplicativos que faziam a avaliação dos motoristas, que essa era a base estruturante do novo ambiente administrativo que a gente estava vivendo. Isso foi em 2013, vai fazer 3 anos, não existia Uber ainda. Essa febre de Uber não existia. Então isso se apresentou de forma consistente. Antes de 2013, quando eu fui fazer uma palestra em Brasília, isso está lá no YouTube, eu disse, olha, o Brasil está vivendo à beira de uma revolução francesa. Porque toda vez que a gente tem revoluções cognitivas,
uma sociedade que se conecta rapidamente, ela não aceita mais o modelo que está estruturado em cima da mídia passada. Vai haver mudanças muito fortes no Brasil. Não tinha nem acontecido ainda em 2013. Antes disso, tive palestras até anteriores disso, em Furnas, em que eu falava que os políticos iam viver uma crise profunda, etc. Ah, Nepo, então você é o profeta, é o vidente? Não. Eu acho que eu estou com as ferramentas interessantes para fazer esse cenário. E eu estou entregando para a sociedade, quando eu vou fazendo os meus vídeos, quando eu vou fazendo as minhas análises, e aí eu vou ver o passado, etc, etc, eu vou entregando coisas mais consistentes. Então, o que a Ana fala? A Ana fala, mas a gente precisa apresentar os exemplos no presente. Sim. Mas o que acontece? Os exemplos do presente, inclusive a análise que você vai fazer do passado, né? Você vai fazer uma análise do presente, vai fazer uma análise do passado, você vai escolher determinadas coisas, e aí vem duas coisas fundamentais. Que aí a gente começa a esquentar nossa escola de samba hoje. Primeira coisa que é importantíssima, fundamental, para um cenarista perder a arrogância dele, porque eu sei que existe a tendência da arrogância, e isso é uma coisa que o cenarista tem que entender, tem que lutar contra, é que eu vejo as pessoas sem um problema. As pessoas analisam, e essa crítica que vocês estão fazendo na academia, porque ciência, a minha definição de ciência é o seguinte: ciência é o espaço de solução de problemas complexos da sociedade. Toda a sociedade faz ciência. Toda a sociedade tem métodos científicos. O método científico é a procura da melhor maneira de pensar e agir diante de determinados problemas. Então a gente dizer que quem faz ciência é a academia, não. A academia deveria fazer a ciência dos problemas complexos, em que a sociedade diz, olha, esse problema nós não estamos conseguindo resolver com as ferramentas que nós temos. Precisamos de apoio. E aí vai pedir para a academia, para as organizações científicas, apoio nos problemas em que ela não consegue solucionar, porque faltam ferramenta, falta teoria, falta filosofia, então ela joga a toalha, então a academia entra para ajudar esse processo. Então, quando você não tem um problema, você começa a se perder. Então, quando eu resolvi mexer com antropologia cognitiva, e quando eu resolvi fazer cenário, eu, em vez de ficar na academia lá, no ar-condicionado, eu saí de lá e fui para dentro das organizações. Fiquei 2 anos na Petrobras, 1 ano no BNDES, 2 anos na Dataprev, 2 anos na Prodesp, e fui na Embrapa, fui na NTT, fui agora na ANS. Então eu sentava com as pessoas, fazia uma roda e dizia, olha, a minha visão é essa e tal, acho que tem que fazer isso, 3 anos na prefeitura. E as pessoas que estão com a mão na massa, que estão com um problema para resolver, problema de energia, problema de transporte, problema de saúde, problema de administração da cidade, essas pessoas diziam, pô, peraí, deixa eu entender o que você está falando. E vinham e conversavam comigo. A partir daí, com essa interação, o que eu fui ganhando? Eu fui ganhando estofo no seguinte sentido. Eu fui percebendo o que eu estava viajando na maionese, o que eu não estava conseguindo explicar direito, como é que as pessoas sentiam aquele problema, qual era o drama que as pessoas viviam. Eu comecei a conhecer o ser humano, a natureza humana. E aí, a partir daí, eu fui ganhando uma base para poder começar a fazer cenários e poder começar a entender qual é a demanda que vem das pessoas que estão sofrendo aquele problema. E a partir daí eu comecei o trabalho. Então, eu vejo muita gente que está aí por aí solta, que não tem prática de sala de aula, não tem prática de diálogo, não conhece as pessoas, não discutiu com as pessoas, não interagiu. E aí fica um discurso muito, muito fora do padrão, muito acima do que as pessoas estão acostumadas. Né? Você pode ir com um discurso sofisticado, mas você tem que facilitar para as pessoas poderem dialogar com você. Então você tem esse problema aí que é um problema sério, que é o diálogo. Você tem o problema e você interagir com as pessoas. E quando você vai fazer o estudo histórico, e aí na minha avaliação, você sempre tem condição
de se embasar na história. Tem coisas, por exemplo, que eu poderia dizer, uma coisa que é complicada, que muda muito, que a grande mudança, mais do que a revolução cognitiva, e isso quem disse não fui nem eu, foi um cara chamado Clay Shirk, que é um pesquisador americano, e que eu concordo com ele, depois vi amadurecendo isso, quando o ser humano mexer na genética, ele puder começar a alterar a genética dos novos sapiens, aí a gente tem aí uma revolução genética que a gente nunca viveu. A gente pode dizer que já botou marca-passo, a gente pode dizer que já botou tela contra a hérnia, a gente pode dizer que botou DIL, a gente pode dizer que botou titânio, a gente pode dizer que botou várias coisas no corpo, estêncil no coração, etc. Né? Até parafuso. Mas a gente mudar a genética do ser humano, a gente entraria numa nova fronteira completamente desconhecida. Aí, nesse aspecto, a gente entraria realmente numa nova fronteira. Né? E aí, como é que a gente vai comparar isso? Né? Como é que não vai comparar? Mas, de maneira geral, quando a gente vai analisar o cenário, eu digo para vocês o seguinte, a base hoje, e eu falo isso porque eu tenho que defender isso, dessa maneira, porque eu considero isso, eu acho que esse aeroporto é o melhor aeroporto, e espero que as pessoas digam para mim, não concordo com você, né, Ponceno? Eu não acho que é o melhor aeroporto. E aí a pessoa vai ter que dizer, eu falo, então tudo bem. Aí ela vai falar, mas eu não concordo. Então tudo bem. Qual é o cenário que você está apresentando? É esse aqui, beleza. Qual é a metodologia que você está apresentando? Para a gente poder sair dessa situação e ir para outra. Como é que a gente migra na política? Como é que a gente migra a educação? Como é que a gente migra a ciência? Para onde é que a gente vai caminhar? Né? Então, por exemplo, nos debates recentes, o cara falou, não vai ter mais tendências. Olha só como é que a coisa vai. A gente não vai mais ter tendências. A gente tinha tendências com centralização, o mundo se organizava, era mais parecido porque era centralizado. Descentralizou, não vai ser mais parecido, cada um vai caminhar para a sua própria cabeça. Eu não vejo isso na história. Eu não acho que, quando eu estudo lá a chegada do papel impresso, né, as pessoas descentralizaram as ideias, as pessoas deram um salto quântico em termos de descentralização das ideias, mas sabe o que aconteceu? As pessoas foram aprendendo uma com as outras. Então o ser humano, na minha opinião, a natureza humana, a gente não repete os outros porque é obrigado, a gente repete os outros porque é uma forma mais fácil de resolver os problemas, que é a tal chamada melhores práticas. Então eu não acho que a gente vai agora, porque a gente tem descentralização, que a gente agora vai deixar de caminhar dentro das melhores práticas, porque faz parte do ser humano resolver os problemas. Então é uma outra coisa que as pessoas também se equivocam, porque as pessoas acham que o fato de você, quando você abraça essas tendências, esses aeroportos de teco-teco, as pessoas esquecem que a natureza humana é o seguinte, a base para mim da natureza humana, a minha análise que eu faço da natureza humana, como eu vejo todas as espécies animais, é sobreviver e se reproduzir. Sobreviver da melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível. É isso que é a base do ser humano. O ser humano quer isso. Então ele vai caminhar nessa direção. Ponto. Ponto. Então, tudo que ele fizer vai nessa direção. Essa é a motivação humana. E todo o resto, comunicação, ciência das redes, informação, conhecimento, são ferramentas humanas para atingir esses objetivos. E as pessoas confundem, começam a achar que as ferramentas são a motivação. Ninguém quer rede, ninguém quer comunicar, ninguém quer informar, ninguém quer sei lá, faltou outro. Ninguém quer essas coisas. As pessoas querem isso para viver melhor, para se sentir mais felizes, para viver com mais conforto. Então, se a gente não entender que a natureza humana vai nessa direção, a gente não consegue fazer cenário nenhum. Porque o ser humano não é isso que as pessoas estão pensando que ele é. Entendeu a diferença? Então a gente tem que ter, e essa é a discussão filosófica que uma revolução cognitiva traz, é o seguinte, quem somos nós? E aí, a partir daí, a gente tem que centrar nisso
e a partir daí começar a fazer o cenário. Se você não tem uma visão mais consistente da natureza humana, e isso o estudo histórico te dá, e isso o diálogo com as pessoas te dá, né? Conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, interagindo com as pessoas que sofrem o problema, nesse momento você vai se humanizando e vai colocando uma espécie de humanização no cenário. Então o cenário vai ficando mais consistente, não é só porque você está indo para a história, ele vai ficando mais consistente porque você vai construindo junto com as pessoas. Eugênio, fala. Talvez a gente possa fazer períodos mais curtos, porque eu, pelo menos, vou fazendo uma coleção de intervenções aqui, que de repente elas podem ficar meio anacrônicas, mas enfim, está aqui me aguentando. Quando você fala sobre cenários, você usa muito a expressão de construir cenários. Eu, há pouco tempo, no ANP, aprendi, tive aulas, mas não era de construção de cenários. Eu não sei se é só uma questão de palavras, era mais análise de cenários, ou seja, que o cenarista ele não constrói nada, ele observa, olha e constrói no sentido de identificar, digamos assim. Anota aí. Outra, você falou do Manuel Castells, da Sociedade em Rede, que ele atualmente está mais atirando nas redes de indignação e esperança, mas na levada, na pegada da sociedade em rede. Eu gostaria que você desenvolvesse isso. Outro, voltando às guerras, a gente vê que o que há nas guerras, desde que os chineses inventaram a pólvora, é uma forma de matar mais ser humano. Afinal, é isso que se quer. Quer dizer, mesmo que você dificulte, impeça o acesso à água do pessoal que está sitiado no castelo, ou você jogue uma bomba de nêutrons ou uma bomba atômica, ou atualmente você manda um drone que não tem ninguém, aí daqui a pouco o outro vai inventar uma coisa para comer o drone no ar, enfim. E os chineses estão vindo pela beirada sem fazer guerra nenhuma, desde que eles invadiram lá o Tibete, eles estão comendo a economia, né? Talvez essa seja a grande guerra do futuro, mas na linha do desenvolvimento tecnológico, em que os caras inventaram tantas coisas por causa da guerra, e a guerra... Alô? Estou ouvindo. Caímos? Não. Ah, tá. As guerras trouxeram também radar. Atualmente você tem intervenção cirúrgica à distância, que é um negócio fantástico, que é para salvar o coitadinho do cara que foi despedaçado pelo inimigo, para botar ele inteiro de novo e mandar ele de novo para a guerra. Outra, você usa uma expressão que é muito parecida com uma que eu uso, que você chama de certezas provisórias, e eu há muitos anos chamo de verdades de plantão. Eu uso essa expressão, que acho que quer dizer exatamente a mesma coisa, ou seja, isso daqui serve até a hora que apareceu uma pergunta diferente que me obrigar a perceber que temos outras opções. Então, achei curioso a gente usar uma mesma percepção exatamente disso, que está mudando, né? O Tecnoespécie e uma outra coisa que você falou sobre as mídias que mudam o ser humano, que é uma coisa incrível, né? Se você vê a Globo, você acaba tendo uma formatação mental diferente se você vê um outro canal que tem um outro interesse político-econômico. O Hitchcock tem uma passagem interessante dele em que um ator, num daqueles filmes dele, pergunta para o Hitchcock: vem cá, mas você, agora aqui, quando eu venho aqui na janela, então você quer que eu faça que expressão? Ele falou: você pode fazer a expressão que você quiser, o sentido eu vou dar no corte. Ou seja, a edição
a forma como a gente vai montar esse quebra-cabeça que pretende ter significado para o outro e que ele é produto da minha intenção de que o outro pense isso ou aquilo, é um produto dessa manipulação, né, das ideias. Outra, sobre academia, eu prossigo com esse meu embirramento com a academia, que eu acho que ela não está se repensando enquanto possibilidade de gerar coisas novas. Eu acho que ela repete, e depois que alguém descobre alguma coisa, leva um tempão, aí absorve com uma dificuldade enorme. Hoje à tarde, quando você conversava com aquele pesquisador que está acabando o mestrado no Canadá, ele falou uma série de coisas assim absurdas para mim, no sentido de que são tão maravilhosas, mas tão impossíveis da gente a curto prazo aplicar no Brasil, como a gente ter uma educação baseada em problemas, que é um negócio fantástico. Adorei essa possibilidade, né, de você ir construindo o aprendizado e o próprio saber a partir da observação dos problemas e como eles foram resolvidos e em que maneira ou de que forma isso demanda, vou chamar assim por falta de melhor palavra, de especialistas de didática da história, da língua, para instrumentalizar as crianças para aprenderem e também para poder expressar as suas próprias perguntas com ferramentas que possibilitem eles a fazer isso. Adorei. Uma última coisa é a questão dos discursos que você falou, por último, que me parece que os discursos muito autocentrados, eles não conseguem ser fecundados por nada. Não são discursos centrífugos, no sentido que eles joguem para fora de si ideias e essas ideias atinjam outras pessoas e outras ideias e façam o que eu chamo de que, quando você trabalha com pessoas procurando resolver problemas, acontece o que eu chamo de retrofecundação criativa, que é mais ou menos como as minhocas fazem, que elas se juntam, a minhoca é minhoca e minhoco, e junta com uma outra minhoca minhoco, e vamos fazer minhoquinhas, ou seja, geram novas coisas. Nós ainda não ouvimos aí os colegas, o Leandro e o Wallace, que eu não sei se já resolveram o problema do som deles. Passo a bola aí para você então, né, pô? Beleza. Wallace, quer falar? Tem que ligar o microfone. Estou ouvindo. Fala agora sim. Eu não consegui falar porque eu não tinha ligado o microfone, então. Pensei que tivesse ligado e não tinha ligado. Fala, Wallace. Bom, eu estava falando justamente dessa parte essa revolução, e uma coisa é o ser humano estender esse corpo e a hóspedes para que possa se ampliar e se ajudar e fazer coisas que ele normalmente não faria. Agora, quando, na verdade, tem essa mudança, essa revolução na área cognitiva, outras regras. Então, nesse ponto, essa revolução dá uma ampliação muito maior, uma mudança cultural muito maior e a descoberta de algo que possa dar uma qualidade de vida melhor para o ser humano. E essas coisas vêm acontecer justamente quando também afetam o sistema de comunicação da sociedade. O que está acontecendo é que a maneira que as pessoas se comunicam, a maneira que as pessoas
distribuir as suas ideias, ela serve. Tá picotando um pouco, mas eu entendi o que você falou. Você está falando que a gente está vivendo a revolução da comunicação, mudanças profundas que estão acontecendo, e se tiver faltando alguma coisa, você escreve porque está ruim o microfone, Wallace. Quero ouvir o Leandro agora. Leandro. Para mim, o Wallace estava muito baixo. Se puder falar mais próximo do microfone. Estão me ouvindo? Fala, tamo, Leandro, fala. Aqui é o Leandro agora. Fala, Leandro, pode falar. Beleza, então. É muito legal tudo que vocês comentaram até agora. Eu queria pontuar algumas coisas. Primeira coisa que eu queria comentar, que você disse dos vários cenários, a gente esse ano teve o exemplo de como o pessoal, analisando cenários, pode errar e pode errar muito, né? Principalmente a gente viu isso na eleição dos Estados Unidos, né? A eleição do Donald Trump. Foi um erro gigantesco de boa parte da mídia, de boa parte dos institutos de pesquisas, de pessoas que vivem de fazer esses cenários e erraram feio. Eu acredito que isso tem muito a ver com a forma que eles estudam, com a forma que eles aplicam a metodologia e também com a posição política, né? Porque, querendo ou não, cada pessoa tem uma posição política e ela acaba interpretando o dado de uma certa forma. E, bem, eu ficaria muito envergonhado se eu falasse que tem 90% de acontecer uma coisa e essa coisa não acontecer, né? Outra coisa que existe também, eu não sei se vocês comentaram com outros termos, mas eu conheço como uma assimetria da informação, né? Porque todos os cenários que a gente pode estudar até a criação da internet, ele tinha uma assimetria muito grande. Então, uma pessoa, um cidadão comum, ele tinha muito menos informação que o presidente da república, que o ditador, que o rei. Hoje em dia não é tão verdade isso. A informação ela está meio que pareada. A informação que chega hoje no presidente, no Michel Temer, é quase a mesma que chega na gente. Não tem tanta diferença assim. Né? Só de repente alguma informação confidencial, mas nem essa. O Wikileaks está direto quebrando privilégio, quebrando e-mail aí. E muitas das informações que antes eram confidenciais agora estão se tornando públicas. Né? Eles estão muitas vezes falando antes para evitar que tenha vazamento. Então a internet é uma coisa que mudou muito esse paradigma. Eu concordo com a parte que você comentou da engenharia genética, né? Quando a gente conseguir mudar os nossos genes, e o pessoal já está fazendo isso com a CRISPR, né? Está tendo muita pesquisa em cima disso. Eu venho acompanhando. Infelizmente no Brasil não tem tanta pesquisa com isso. E a parte de tecnologia em questão de dados, seja pelo Bitcoin, seja em questão de ensino de programação. Tem um amigo que ele foi dar uma aula para crianças do ensino fundamental, e mais ensino fundamental, criança na faixa dos 9, 10 anos, foi lá ensinar algumas coisas de Arduino. Quando ele chegou na sala para dar aula, a criança veio e falou: mas isso aí eu já sei, pô, esse é um negócio mais difícil. Aí ele jogou a aula que eu preparei. E agora? Se isso está acontecendo com as crianças, imagina com essa criançada que nasceu com a internet, nasceu com o Google, no momento que ele chegar na universidade, no momento que ele chegar para trabalhar, ele vai ter uma visão completamente diferente que a geração dos nossos pais e nossos avós tiveram. Então eu acredito que nesse ambiente de cenário, você tem que considerar várias informações, você tem que analisar vários paradigmas e também vários pontos de vista, porque muitas vezes você tem uma visão, mas a sua visão acaba sendo enviesada pela realidade que te cerca. Então vale a pena conversar de repente com um cara de outra posição, por exemplo, uma pessoa que tem uma ideologia diferente da sua, uma pessoa que mora em outro país, que tem um background diferente de você. Então eu também estudo engenharia, de repente converso com um cara que é médico, converso com um cara que é advogado, converso com uma pessoa que nunca foi na universidade, e assim você começa a criar vários cenários, e acredito que a chance de você errar tão grande assim diminui, né? O problema da academia é que ela vai fazendo uma retroalimentação infinita. Então, é o cara do doutorado que orienta o cara do mestrado, que o cara do mestrado orienta o cara da graduação, e fica ali naquele ciclo,
e outras vezes não entra em contato com a realidade, com o mundo real, né? Eu vejo que o grande problema da academia hoje é que ela perdeu esse nexo com a realidade. Então, muitas vezes a academia ela só fica nesse ciclo e esquece o que está acontecendo lá de fora. Está mais preocupado em escrever artigo, está mais preocupado em ir para congresso, e o que está acontecendo do lado de fora é meio que... Enfim, eu acredito que é mais ou menos por aí. É isso aí. Vamos então... Dá tempo de eu jogar mais uma pimentinha nessa discussão? Não, dá tempo total. Fala, amor. Não, rapidinho. Concordo com o Leandro, né, que falou agora. A academia está muito afastada da realidade, né, dos problemas, né, que a gente vive aqui fora, né. E é isso aí, acontece essa retroalimentação que fica muito fora da realidade que aqui fora, né? Essa é uma questão. Agora, eu queria comentar um pouquinho sobre a manipulação da informação. Hoje em dia, é evidente que a gente vive num mundo de transparências que como nunca antes, né? A mentira tem perna curta, tem mesmo, e a internet veio para mostrar isso, o Wikileaks, as informações estão aí para todo mundo, mas nem sempre todo mundo tem os mesmos acessos ainda, né? E eu acho que a gente está agora entrando numa outra onda, que eu vejo um tanto quanto perigosa, e pouca gente tem falado sobre isso, que é a dos algoritmos, né? Eles vieram para resolver problemas nossos, né? Para automatizar decisões e estão sendo usados estão sendo usados para manipular a opinião. Isso é evidente. Hoje você tem contato no Facebook, por exemplo, com pessoas que pensam muito iguais a você. A gente está vivendo uma bolha de informação e pouca gente tem percebido isso, né? Você tem acesso, você tem ferramentas para fugir disso, para ir atrás, para ter contato com diversas outras informações, mas se você não tem consciência, você vive numa bolha que te limita muito a visão de mundo, né? Eu acho que aí a internet veio para descentralizar a informação e descentralizou, não há dúvida, mas eu acho que o algoritmo está vindo agora muito para centralizar, para padronizar. Não sei o que vocês acham disso. Tá, vamos lá. PH, fala aí, depois a Carla fala. Foi? Tá ouvindo? Tamo. Bom, tem tanto detalhe aí para a gente discutir. Nossa, está bem rica a discussão. Pegando essa carona da última fala da Ana Paula, essa questão de algoritmo, eu também acho que é um fator muito importante e até digo para a garotada que está entrando na TI que o caminho é estudar isso e procurar dominar, porque grande parte da demanda na sociedade vai ser em cima disso. Mas eu também fico preocupado com essa manipulação, né? Principalmente da ideologia que está por trás dessa manipulação, né? Como é que isso está sendo feito e a falta de controle que a gente tem disso, né? As ferramentas que a gente tem acesso no Facebook, elas são bastante limitadas dependendo da plataforma que você está usando. Se você estiver num smartphone ou num tablet, muita coisa você não consegue reconfigurar. Então isso é um problema que só para quem tem estudado percebe que você tem que ir para um desktop ou um note que tenha o Facebook completo que você consegue reconfigurar. Mas indo em cima do que a gente se propõe no início, né? De visualizar, né, essa mudança importante que está tendo na nossa revolução, né, industrial 3.0, é que isso afeta não só as lideranças políticas, mas está afetando de uma forma muito, muito substancial no sistema capitalista, né? Que ele sempre foi concentrador
E hoje a gente percebe que essa concentração está na mão de um sistema que está cada vez mais perverso e a gente não tem controle, né? Estando num país de terceiro mundo, a gente não tem o controle até mesmo dos meios de produção para poder exercer alguma mudança no que a gente realmente precisa como país, né? Eu vejo que a gente realmente fica na mão de determinadas mídias e as mídias não têm interesse em explicar melhor o que está acontecendo. Ela está mais a reboque da emoção e da manipulação de mentes. É um processo, eu considero, muito perverso. E eu tento até, entre o grupo que eu tenho de seguidores, eu tento pelo menos dar uma explicação um pouco melhor e deixar a decisão para cada pessoa. Né? Você mostrar quais são as nuances que estão disponíveis e a pessoa entender o que está acontecendo e optar. Né? É um momento realmente bastante interessante. Vamos lá, agora é a Carla. Carla, fala. Carla. Deixa eu ver aqui. Carla. Não está aqui. Então, olha só. As coisas que a gente estava conversando, eu concordo com isso tudo, e a análise que a gente faz é a seguinte: quando a gente estuda revoluções cognitivas, a gente entra na antropologia cognitiva, a gente vai perceber o seguinte, que quando a gente teve a chegada da... Oi, Carla. Tá, agora você fala. Fala. Pois é, eu estava vendo lá que, quer dizer, quando você falou sobre revolução cognitiva lá atrás, você falou que o objetivo do homem é sempre viver melhor, né? Só que o que impulsiona, né? Quer dizer, o que eu acho que o homem não é um ser pacífico. Ele é um sujeito regido pelo medo. Então, o que eu acho que é isso, o medo e a escassez faz com que aconteça essa revolução cognitiva de vez em quando. E é isso que fala de cenário, é isso que faz os cenários mudarem. Principalmente o medo da escassez. Então, quando a gente fala que nós somos 7 bilhões, quase 8, isso dá, assim, um medo avassalador. E essa coisa bélica do homem tende a piorar. Então, só para fechar... Carla. A Carla está com um problema, está caindo. Caiu. Deixa eu ver se ela vem de novo. Alô? Oi, tá caindo. Fala, termina. Cai. Pois é, então, aonde eu estava? Você está falando que o ser humano está ficando mais bélico. Exatamente. Alguém entrou com vídeo e ficou mais lento. Alô? Oi. Alô? Oi. Não, mas a Carla está com... É o Wallace. Você está com o vídeo ligado. Desliga o vídeo aí. Estou vendo você caminhando aí. Eu desliguei o vídeo. Agora eu estou aqui na rua São José, aqui no centro. Aham. A conexão está melhor. Então segura um pouquinho aí. Tô te ouvindo, mas segura um pouquinho aí, que a Carla estava falando. Ela tá com... Oi, Carla. Oi. Então, peraí. Deixa eu te botar aqui. É sempre uma questão interessante, mas que
eu acho que o objetivo não é viver melhor. O objetivo é não ter medo, sabe? É isso que eu acho, que o homem, ele não quer viver melhor. Ele quer deixar de ter medo. Você entendeu? Entendi. Tudo bem, aí para ele não ter, quer dizer, ele tem mais medo de perder do que de ganhar. É isso que você está falando. Exatamente, exatamente. E isso faz os cenários mudarem, né? De uma forma assim, que a gente não consegue entender com essa velocidade, quer dizer, dessa forma confusa que tá, né? Entendi. Alô? Ouvi. Alô? Oi, eu te ouvi. O pessoal ouviu aqui. O Wallace vai falar. Wallace. Fala aí. Finalmente consegui falar. Então fala aí. A conexão é melhor daqui da cidade do Rio. Tá? Aquela questão do ser humano, ele para se entender como ser humano, ele necessita de superar por meio da tecnologia. Então, a própria existência humana está muito relacionada com o avanço tecnológico. A partir do momento que ele não consegue superar a sua dificuldade, sem poder usar a tecnologia, a criação, então ele passa a ter os mesmos limites das outras espécies. O que nos difere é justamente que os nossos limites são ultrapassados em decorrência da nossa criatividade, da capacidade de produzir tecnologias que dão suporte a essas alterações, essas mudanças, e que, com isso, podemos superar as nossas dificuldades, nossos problemas, principalmente no seguinte da quantidade de seres humanos existentes, o que torna todo esse cenário muito mais complexo. Então, essa é a ideia que eu tenho hoje a respeito disso. É inerente à existência humana a capacidade de se superar por meio de algo que ele pelo seu corpo, ele não pode. Então, ele precisa criar, cada vez mais, criar novas tecnologias para que ele possa ampliar as suas fronteiras. Deu para entender? Deu para entender. Então, olha só. Deu para ouvir? Deu para ouvir. Alguém pode responder? Eugênio aqui, eu ouvi. Ouvi. Deu para ouvir bem. Ouvir? Deu sim, Wallace. Deu para ouvir, sim. Deu para ouvir. Então, essa é a ideia que eu tenho hoje. Obviamente, ao final da nossa conversa, eu posso mudar. Beleza. Deu para ouvir, sim. Deu para ouvir, tranquilo. Então, olha só. Ok. Bom, você vê que a gente tem aqui uma série de questões que a gente foi abrindo, né? E eu acho que a questão nova que a Ana trouxe, que é essa discussão dos algoritmos, né? O Leandro colocou também essa questão da universidade. Tem um vídeo que eu sugiro vocês escutarem para essa discussão da ciência, não sei se vocês ouviram. Eu fiz um vídeo essa semana em que eu coloco aqui, o nome do vídeo é... Wallace, dá uma desligadinha aí no microfone. O vídeo chama, eu dei o seguinte, A Crise da Ciência 2.0 em 7 tópicos. Então eu apresento ali por que as coisas... A minha visão da crise 2.0 e a chegada das alternativas 3.0. Essa questão dos algoritmos, Ana, e o pessoal estava falando um pouco sobre isso, quando a gente fala que o ser humano nunca viveu, né, um processo de descentralização como esse, se a gente for fazer uma coisa relativa, é mais ou menos o mesmo processo que aconteceu, com muito menos impacto e muito menos. O que eu acho que acontece hoje
é a velocidade que as coisas estão acontecendo. Mas do ponto de vista do que significou a chegada da escrita impressa na Idade Média e todas as mudanças que a gente passou a partir dali, foi uma bomba atômica. Então tem ali uma coisa. Agora, não foi tão rápida, a gente não era tanta gente, né? A gente não tinha uma hiperconexão global, os países eram separados, então é um outro cenário e a gente realmente está vivendo agora uma coisa muito mais radical, muito mais disruptiva e muito mais impactante, porque não estamos tendo tempo de se preparar para várias gerações, né? O pessoal teve várias gerações para sair daquele totalitarismo católico, da república e tudo, e pau, e passar para toda a autonomia que teve que a república, o fim da escravidão. Foi um processo longo que, na minha opinião, teve a ver com a chegada do papel impresso. Esse processo dos algoritmos se vocês repararem, tem duas coisas aí que eu acho que a gente tem que separar, que eu acho que tem a ver essa discussão da natureza humana. O ser humano, por natureza, ele tende a criar uma panelinha. Isso não depende de internet. Lá no clube que eu frequento em Teresópolis, tem a panela do pessoal que joga tênis, tem a panela do pessoal que joga vôlei, tem a panela do pessoal que joga futebol, tem a panela da sinuca. E essa galera toda não tem Facebook. Né? Por quê? Porque as pessoas se reúnem pelos seus interesses. Então, a gente tem que separar duas coisas. Aí a coisa é importante de ver a coisa da natureza humana e da história. Então, o ser humano tende a se agrupar por áreas de interesse, por grupos que pensam mais ou menos parecido. As pessoas se reúnem em torno de religiões, em torno de ideologias, etc, etc. Então, essa é uma tendência do ser humano, independente do Facebook. Né? O Facebook, na minha opinião, ele não tem uma ideologia. Isso é importante colocar. Ele tem uma topologia. O algoritmo define uma topologia. Porque se você parar para pensar, o Facebook ele não é uma mídia centralizada de conteúdo. Quem coloca o conteúdo são as pessoas que frequentam. Mesma coisa o YouTube, mesma coisa o Twitter. Não é um canal de mídia. É um canal que reúne várias pessoas e cada pessoa é uma mídia. Então, eles não têm uma ideologia. O que você pode dizer é que eles têm uma topologia. E essa topologia tem muito a ver com o algoritmo. Então, existe um interesse comercial do Facebook de aumentar a relação das pessoas. E se as pessoas têm interesses em comum, eu vou fazer com que as pessoas que têm um interesse em comum se relacionem mais, para eu poder ganhar mais audiência e poder vender mais anúncio. Com certeza isso pode acontecer. Mas repara bem, não é uma ideologia, é uma topologia. Porque o grupo que pensa pró-impeachment e o grupo que pensa anti-impeachment, né, os dois grupos, independente de qualquer coisa, estão colocando as suas coisas. Não tem uma ideologia. Claro que existem aí pessoas que dizem que tem uma censura, não sei do que. Mas tirando essas coisas filigranas, no geral, você não tem uma topologia. Aí a gente começa a discutir topologia. O ambiente é a mesma coisa do Google, né? Quer dizer, ele é uma coisa que vem fortalecer essa ideia da natureza humana. Então, o que eu acho que vai caminhar mais para frente, e aí eu acho que você já deu uma certa pista, PH, que é a seguinte: a tendência que a gente vai ter é aumentar a interferência das pessoas naquilo que elas gostariam de ter acesso. E aí vai entrar um processo de democratização dos algoritmos, que, na minha opinião, é a nova etapa do debate político da sociedade. Porque tudo tende a migrar para os algoritmos
e as pessoas vão começar a querer discutir esses tais algoritmos. Quem é que faz isso, como é que muda a topologia, etc, etc, etc. Mas, independente dessas mudanças dos algoritmos, a gente tem que entender também que é o seguinte: a internet está possibilitando a criação de tribos à distância por interesses. Tribos que pensam ideologicamente, tribos que pensam religiosamente, tribos que pensam com interesses de hobbies. Nossa tribo aqui que está discutindo esse assunto. Quer dizer, então a gente vai ganhar escala nesse processo. E uma das coisas interessantes que acontece depois de revoluções cognitivas é justamente uma retomada do tecido social. Se a gente analisar bem, a gente vai ver que o tecido social se esgarçou com as mídias centralizadas. Uma das coisas que o Leandro falou sobre a questão da academia se retroalimentar, todas as organizações da sociedade, a escola, as organizações de maneira geral, elas se retroalimentam. Elas vivem do seu próprio umbigo. Eu chamei esse fenômeno pós-eras cognitivas, em que você vai aumentando a população e você vai centralizando as organizações. Eu chamei isso de corporativismo tóxico. Então as organizações vivem a crise do corporativismo tóxico. Elas se envolvem no seu próprio umbigo, a sociedade perde força de reivindicação, a sociedade perde transparência, e aí a gente vê isso na política, vê isso na ciência. É tudo o mesmo processo, né? O PH aqui fez um comentário que eu quero comentar também, que ele falou que o capitalismo é concentrador. O sistema, eu não chamo de capitalismo, eu chamo de sistema de livre mercado. Eu acho que toda vez que a gente tiver aumentos demográficos, independente de qual for o sistema econômico, nós vamos ter centralização. O que nós vamos assistir agora é a descentralização do livre mercado. O livre mercado deixou de, em muitas das instâncias, de ser livre, ele passou a ser fortemente controlado, como foi controlada as mídias, como foi controlada a ciência, como foi controlada a escola, como foi controlada a política. A crise que a gente tem hoje, e esse diagnóstico, eu demorei muito tempo para chegar nesse diagnóstico, o meu diagnóstico da crise hoje é uma crise civilizacional devido ao aumento demográfico e essa crise, dessa crise, nós tivemos a obsolescência da nossa cultura. A cultura humana baseada na oralidade e na escrita e no modelo administrativo da gestão, esse processo entrou em obsolescência. A gente não tem saída na sociedade hoje se a gente não implantar o novo modelo de administração, que a gente está chamando de curadoria, e o novo modelo baseado na nova linguagem, que é a linguagem dos cliques. Na minha avaliação, essa é a saída para as crises da ciência, nos transportes, na energia, na escola, inclusive na própria religião, na política, o cenário, quem está em crise na sociedade hoje é o modelo que a gente tinha. A gente tem outras possibilidades de implantar. Se a gente analisar a revolução cognitiva do papel impresso, o que entrou em crise naquele momento foi a escrita manuscrita e a escrita oral. As pessoas não conseguiam mais resolver os problemas com esse cenário. E aí a escrita impressa veio para dar um upgrade civilizacional, e a partir daí a gente conseguiu aumentar a população, a gente conseguiu resolver o problema da representação, criou a república, criou o livre mercado, conseguiu acabar com a escravidão. Todo esse cenário, que foi um cenário de upgrade, né, foi nessa direção. Então, é um comentário. A outra coisa que eu queria comentar é que a Carla disse que o ser humano ele trabalha com medo da escassez. Essa é uma discussão interessante. E você vê que a gente cai
como necessidade, a gente cai para a questão da natureza humana, né? Mas eu diria que não estaria fora do que eu penso, o que a Carla está dizendo, porque eu acho que essa sensação de viver melhor, de melhor qualidade, é também a superação dos medos básicos. Eu gosto muito de uma série que todo mundo acha que é uma série, eu acho uma série extremamente filosófica, que é aquela Walking Dead, dos zumbis, e ele mostra o que acontece numa sociedade, né, na civilização, quando os zumbis tomam conta do mundo. E aí eles começam a mostrar que o ser humano deixa de ter aquele verniz civilizacional e que a civilização ela não tem assim uma evolução, que as pessoas passam a ser mais evoluídas. As pessoas reagem ao ambiente que elas vivem. Se a gente tem um ambiente em que as pessoas têm o que comer, têm onde se vestir, têm onde morar, etc. Papá, determinados valores vão se sobressair e as pessoas vão valorizar mais determinadas coisas. No momento que as pessoas não têm isso, elas não vão valorizar determinadas coisas, né? Você vê isso quando as pessoas vão no parque, deixa tudo sujo, ou que as pessoas ligam um pouco para determinados valores, é porque as pessoas têm outras preocupações que são prioritárias e essas questões não estão colocadas como questões importantes. Então eu acho que aquela série mostra um pouco isso. O ser humano ele reage a essa questão da escassez e da abundância. Se você tiver escassez, vai aumentar a taxa de medo, que a Carla falou, e as pessoas vão ser mais beligerantes, né? E aí você vai ter esse processo. E quando a gente tem, olha só que coisa interessante, a gente tem uma evolução cognitiva e ela abre uma plataforma para a gente poder crescer demograficamente. E quando a gente cresce demograficamente, a gente tem uma leva de pessoas novas na sociedade que acabam não sendo incorporadas pelos valores que criaram aquela sociedade. E a gente cria uma espécie de periferia, que é o que a gente está vivendo hoje, que precisam entrar dentro dos valores, que são os valores que foram construídos, da República, dos conceitos de livre mercado, dos conceitos de valorização do outro, etc, etc. Então você recomeça, de certa forma, do ponto inicial. As pessoas precisam abraçar aqueles valores ou reconstruir novos valores para que a gente possa voltar a construir uma civilização menos violenta e menos beligerante. Bom, não quero falar muito. Então agora a gente entra na nossa fase final. O que é a fase final? Cada um tenta dizer o que ficou de mais importante do nosso papo, o assunto não se esgota, e a ideia do clube, e aí o Leandro está assistindo pela primeira vez, o PH também, tem várias pessoas novas aqui, né? A ideia do clube é a gente continuar esse papo ao longo do mês, né? Confesso que o pessoal do clube, o pessoal está muito atarefado com várias coisas, o pessoal não tem debatido muito na lista. Mas a ideia geral do clube é essa. O papo do chat é um papo inicial, eu vou desenvolvendo os vídeos e as pessoas vão comentando e criticando. Esse é o modelo que eu imaginei. Vamos ver se a gente consegue agora, já no ano que vem, fortalecer essa ideia. Então eu vou começar com Leandro. Leandro, o que ficou de mais importante para você hoje no nosso papo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Beleza, olha, o mais importante que ficou, eu acredito que, pelo menos para mim, né, é a questão de como você está colocando a sua visão em relação à realidade. Estou te ouvindo muito mal, Leandro. A filosofia sobre o empreendedorismo, né? Porque eu acredito que essa vai ser uma das poucas coisas, ou uma das poucas coisas da sociedade em qual o indivíduo ainda pode agir como impactar muitas pessoas. Existem outras formas, mas eu vejo essa muito interessante e o livre mercado tem tudo a ver com isso. Quando você fala que... Leandro. Enxergar uma correta organização de mudança e pessoas vão
pelo que eu disse agora de cabeça, mas você foi sobre aqueles que provavelmente enfim, das pessoas, eu acredito que se torna algo muito importante. Realmente eu preciso estudar um pouco mais sobre isso, porque eu sinto que existe hoje um debate, ou para eu falar, quase que um conflito muito grande entre o modelo, entre a tradicional, que é empreender, que abrir uma lojinha, abrir uma tenda, e o modelo, entre aspas, de tecnologias exponenciais, que as pessoas já entendem de artificial, usa internet da coisa, que a pessoa usa modelos distribuídos, como o caso do Uber, que eu falo, modelos de Waze, nós modelos, sim, modelos que é sensibilizadores. Mas então, tem dois andando hoje, dois estão coexistindo, e eu não sei se um vai comer o outro em algum momento, e se a tendência de fato é esse modelo de Uber, de Waze, de Airbnb, ou se não, se isso vai ser mais especificado, para chegar em outro modelo, diretamente de ponto a ponto, certo? Como eu disse sobre a consultoria, quando as pessoas avaliam umas às outras, né? E que, de fato, antigamente, uma dos papéis principais do Estado vai ser uma espécie de entidade isenta para ter a mediação de confiança de pessoas que você conheciam. Mas a partir do momento que as próprias plataformas possibilitam isso, né, você se pergunta, não, mas e agora como vai ser o papel do Estado, essa necessidade de passar das pessoas, e as pessoas vão interagir entre si, você falou da série de George Bell, eu lembro muito da série de Black Mirror também, que discute esses temas. E eu fico pensando muito, pô, mas qual esse é o papel final disso? Então, inclusive, eu tinha agora muita vontade de assistir mais vídeos seus, para tentar pegar essa sua análise, e eu vejo que muita gente tenta fazer, mas muita gente erra também. E eu mesmo ainda, eu gosto de dizer, estou há pouco tempo estudando, está bastante tempo estudando isso, eu tenho pouca quilometragem, preciso me dedicar mais para poder entender melhor sobre esses processos, e poder empreender de forma mais assertiva, né? Um dos problemas que tem de empreendedorismo não só no Brasil, mas no mundo, é que a gente gasta muito tempo tentando acertar o alvo, vamos dizer assim, a necessidade real do cliente, o serviço correto. Não é tudo que você gosta de ver, a gente vai numa empresa para consumir um produto ou um serviço e fala, olha, tá bom, mas não tá tão bom assim, você também não sabe o que você quer direito. Beleza, Leandro. Tem um vento aí que tá. Caiu. Eugênio, fala você. Opa. Então, eu acho bastante interessante que a gente possa ter esse fórum de discussão, de troca de ideias, e que permita, no meu caso, identificar. Opa, olha o vento aí. Identificar uma forma ou uma metodologia. Pera aí, só um minutinho. Leandro, desliga o microfone, Leandro, depois você continua falando. Tá muito barulho. Fala, Eugênio. Muito vento, Leandro. Então, que a gente possa identificar, criar, desenvolver uma metodologia de gestão que dê conta dessa problemática que eu acho que, aos poucos, as nossas conversas talvez venham a acender luzes dentro desse túnel que não tem saída do outro lado por enquanto. Uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês debaterem comigo e depois é que, por exemplo, eu acho que a ideia de se usar a palavra transparência, eu acho uma ideia muito ruim para se referir ao que ela pretende, que é mostrar alguma coisa que está escondida. A transparência é alguma coisa invisível.
Então, eu acho a palavra muito mal empregada, mas a gente brinca com isso depois. A outra coisa é a questão dos algoritmos, que eu acredito que o poder dos algoritmos ele existe não só pela sua eficácia e eficiência, mas também pela forma como nós não temos acesso aos seus significados e às suas escolhas. Ou seja, quem é ou qual é o briefing que foi feito para o criador do algoritmo elaborar esse procedimento matemático que vai fazer a coleta de dados e vai fazer decisões em cima disso. Essas decisões vão ser feitas segundo quem comprou o tempo desse algoritmizador que desenvolveu esse programa, esse processo, esse aplicativo, enfim, e que reage às nossas escolhas. Então, voltando à questão, eu acho que me interessa muito e me interessará mais na medida que a gente puder ir vendo como poderá ser essa nova forma de gestão em todos esses níveis e como é que a gente incorpora nessa visão que a gente possa ter esse sistema de avaliação que eu acho que ele sempre existiu. A avaliação, a fofoca, a imagem que uns têm dos outros e tomam decisões em função disso, a reputação, uma coisa que sempre existiu. O que mudou, eu acho que é a velocidade com que essa reputação pode ser completamente estragada, detonada ou levada para cima. Eu acho isso uma coisa assim, extremamente perigosa, porque é extremamente frágil e facilmente fakeável. Ela é facilmente corrompível. E quando se trata de imagem, e eu trabalhei com isso muitos anos, a imagem ou a reputação leva muito tempo para ser construída e é muito facilmente destruída. Passo a bola aí para frente. Beleza. Para o próximo. PH, fala aí. O que ficou de mais importante? Estou ouvindo. Duas coisas que eu acho importantes, né, que você já tinha falado outro dia, que é justamente a pessoa que vai ajudar a preparar o algoritmo, fazer o briefing, que você chama de curadoria. Isso é uma coisa que acontece em arte, né? Por exemplo, a pessoa que é escolhida para montar uma exposição ou para montar uma mostra de cinema, quer dizer, é o olhar da responsável, né? A pessoa que é responsável em determinar as ações, né? Então, essa questão da curadoria, eu acho que cada dia está sendo mais importante e está entrando em outras áreas, né? E em política também tem isso. Quer dizer, o político que é um líder, ele não está em todos os lugares, mas ele é o curador, né, da política do seu governo, né? Ele tem que trazer para junto de si pessoas que são capazes, mas que façam o que ele determina, né? Que exerçam a política que ele determina. Então, isso é uma coisa que eu achei importante você falar, a questão da curadoria, que vai entrar em outros setores, e junto com essa questão da avaliação, que eu acho que é o que vai sobressair, né? Então, são duas coisas que eu percebo que estão aí atrás desse novo mundo 3.0. Tá? Beleza. Em todo caso, estarei nas próximas. Um abraço. Beleza. Ana, fala. Bom, os algoritmos, voltando a essa questão rapidamente só para encerrar, eu acho que a grande questão, acho que foi o Eugênio que falou, é a transparência mesmo, né? Porque não há dúvida de que facilita a nossa vida, que são extremamente importantes para a organização social até, né? Para os negócios, enfim, não tem a menor dúvida disso.
mas é a questão da transparência. A gente tem que saber como eles funcionam, né? E ter acesso não é burlar, mas a gente não burla isso, mas assim, a saber, a gente tem direito a saber como que a gente pode ter acesso a mais coisas além daquilo que está ali disposto para a gente. Quer dizer, se eu quiser saber da Amazon, além dos livros que eles recomendam, outros produtos, né? Como eu consigo fazer isso e quais são os critérios usados para definir que aquela informação é melhor para mim. Acho que é só uma questão de transparência mesmo. Isso é uma crise que a gente está vivendo aí em todos os aspectos, né? E é mais um dilema que a gente tem para resolver. Eu acho que tudo se resume realmente na transparência, que essa transparência vai levar à democracia de fato. É isso, gente. Legal. Wallace, o que ficou de importante hoje? Wallace? Estou te ouvindo muito baixo. Deixa a Carla falar primeiro, então. Só um pouquinho, Wallace. Só um minuto. Deixa a Carla falar. Carla, fala você. Olha, hoje teve muita interferência, entendeu? Hoje foi confuso, teve muita interferência. Então, assim, é sempre um prazer. Tá muito baixo, Wallace. A Carla tá falando aqui, mas ela... Fala. Só um minutinho, segura lá. Fala, Wallace. Pode falar agora? Pode falar. Então é o seguinte, depende tá bem, que quem faz os algoritmos não mostra para aquele que utiliza o que foi. Quem está utilizando muito do resultado. Então, eu acho que isso deve. Bom. Então vamos. O Wallace está com problema. Bom, gente, então, o que eu queria terminar aqui o nosso encontro dizendo o seguinte. Eu acho que o debate foi muito legal, acho que a gente trocou as coisas aqui. Carla, fala, termina aqui. Oi, hoje foi difícil, eu tive muita interferência aqui no contato aqui, mas assim, é sempre bom estar nesse grupo, entendeu? Escutar o que tem, as questões de cada um. Para mim é excelente. Vou continuar vendo o material que você coloca lá no Face. E eu agradeço a todos, né, que participaram aí. Tá? E fica para a próxima, então. Tá? Obrigada. Valeu. Bom, então, o que eu queria falar é o seguinte. A ideia do papo hoje foi boa, a gente avançou em algumas coisas. Eu tenho comparado, né, eu tive aí um período aí de comparação, um debate um pouco mais aprofundado com pessoas que tentam criar cenários também. Algumas coisas você aprende, a outras você reforça determinadas posições ou certezas provisórias. Eu acho que a ideia do clube, do pessoal que não está no clube, que gostaria de fazer parte, a ideia do clube é essa. É criar um espaço de debate. Para mim é um espaço que eu troco com as pessoas, que eu trago as questões, a gente vai atualizando, porque uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo que é o seguinte: quando você trabalha com um problema, você está sempre mudando. Não é uma coisa assim, você tem um assunto aqui, eu estudo Napoleão, então não tem muito o que mudar. Problema o tempo todo, você está em aula, você está em discussão, está em contato com as pessoas, está interagindo, vai evoluindo, etc.
e a gente vai caminhando, junto, as pessoas vão vendo a evolução, a gente vai caminhando, cada um vai trazendo suas questões e a gente vai indo para frente. Então é isso. Amanhã eu vou colocar no ar o debate. Eu estou fazendo umas regrinhas para a gente organizar melhor esse chat. Eu vou botar lá no grupo, porque eu acho que a gente vai ter que dar uma organizada para a gente poder fazer. Mas aí é um papo para amanhã. Bom, gente, muito obrigado a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado a todo mundo também. Boa noite, obrigado a todo mundo aí. Até a próxima. Ô, fundo, câmbio.